Olá, alunos, professores, amantes da matemática, bom, todos aqueles que estão participando desse maravilhoso projeto chamado Proolímpico. Bom, eu sou o professor Cícero Thiago e o tema da nossa aula de hoje vai ser equações quadráticas em Olimpíadas de Matemática. O legal é que essa aula vai conseguir, servir para um público desde os alunos do ensino fundamental, ali 8º e 9º anos do ensino fundamental, e os alunos do ensino médio. Eu vou buscar resolver problemas de equações quadráticas e polinômios quadráticos que eventualmente apareceram em algumas competições, competições nacionais de diversos países, competições internacionais, mas também vou resolver problemas que podem não ter aparecido em alguma competição ainda, mas que eventualmente podem aparecer no futuro. A gente vai explorar aqui as relações envolvendo coeficientes e raízes, a gente vai ver a importância do discriminante, o famoso delta do polinômio quadrático, tá? Então, espero que vocês gostem da aula de hoje, eu preparei com muito carinho, tá bom? Quero fazer um agradecimento especial ao IMPA, por mais uma vez, pela terceira vez, confiar no meu potencial para poder fazer essa aula aqui. E como eu falei, espero que vocês gostem, preparei com bastante carinho. Então, vamos para a matemática? Vamos iniciar a matemática da nossa aula com uma breve revisão com os principais tópicos necessários para resolver os problemas que eu vou propor na aula de hoje, certinho? Primeira coisa, vou definir o que é uma equação quadrática, uma equação de segundo grau, ou uma equação polinomial de grau 2, vocês vão ver essas diversas nomenclaturas nos livros que eventualmente vocês venham a estudar. Mas uma equação de segundo grau na variável x vai ser uma equação desse tipo. Ax ao quadrado mais bx mais c. O a necessita ser um número diferente de zero, para que de fato a gente esteja falando de uma equação quadrática. A, b e c são números reais, vou escolhê-los dentro do conjunto dos números reais, e o a, o b e o c são conhecidos como coeficientes dessa equação, tá bom? Muito bem, toda equação quadrática tem duas raízes, certo? Existe uma fórmula muito famosa, a fórmula de Bhaskara ou Bhaskara, não sei qual que é a pronúncia correta aí, mas uma fórmula que vai nos dar os valores da variável x, os valores que vão tornar aquela igualdade verdadeira dados a, b e c. Bom, os valores de x podem ser encontrados através dessa expressão aqui, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta foi um símbolo escolhido, a letra grega maiúscula delta, para representar esse número b ao quadrado menos 4ac. Esse cara tem um papel assim absurdamente importante, tá? Para que a gente possa encontrar as raízes, ou por exemplo, ter uma noção de como se comportam as raízes de uma equação quadrática. Ele é o nosso famoso discriminante, tá? Como eu falei, toda equação quadrática terá duas raízes. Chame-as de x1 e x2. O x1 vai ser o menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e o x2 menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí eu falei assim, nossa, o delta, o discriminante, ele é extremamente importante, para que a gente possa ter noção de como se comportam as raízes de uma equação quadrática. Tá, cadê essa importância que eu ainda não estou vendo? Tá aqui. Porque dependendo de quem sejam a, b e c, dependendo da escolha que você faça para os coeficientes desse polinômio quadrático, dessa equação quadrática, o delta pode assumir um valor positivo. Se ele for positivo, veja bem, o delta está aparecendo dentro de uma raiz quadrada. Isso pode ser um causador de problemas. Levando em conta que a gente o nosso conjunto universo referência, onde eu estou buscando raízes, é o conjunto dos números reais. Bom, essas raízes podem não ser reais e a gente vai ver quando é que isso ocorre. Mas o meu conjunto referência aqui, se tratando que essa aula é mais uma aula para o ensino fundamental, vamos fazer assim, O nosso conjunto referência vai ser o conjunto dos números reais. Bom,
Então, o delta positivo, a gente vai ter duas raízes reais e distintas, tá? Se o delta for zero, a gente diz que tem uma raiz dupla, ou duas raízes reais e iguais, ou uma raiz com multiplicidade 2. Ou seja, um número vai ser raiz duas vezes. Como eu falei, toda equação de segundo grau vai ter duas raízes. Nesse caso, vão ser duas raízes, no caso, reais e iguais, tá? Bom, faltou escrever aqui que é uma raiz real com multiplicidade 2, tá? E somente nesse caso, quando o delta for negativo, a equação não terá raízes reais, né? As raízes serão números imaginários. Mas aí eu vou deixar essa discussão mais para os alunos do ensino médio, né? Vamos nos concentrar aqui apenas de que o delta negativo produz raízes que não são reais. Existem essas raízes. Eu só não estou interessado ainda no formato delas, como se comportam, mas eu sei que existem, porém não são números reais, tá? Existem as relações de Girard, as relações envolvendo coeficientes e raízes, ou também conhecido como as fórmulas de Viet ou Viet. Bom, não sei qual é a pronúncia também do nome dessa pessoa, mas o que importa é que a soma das raízes de uma equação quadrática vai ser menos o coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x ao quadrado, menos b sobre a, e o produto das raízes vai ser o termo que não depende de x, dividido pelo coeficiente do x ao quadrado. Essa é uma brevíssima revisão, tá? Você percebe que eu não demonstrei nenhum resultado, até para que eu possa maximizar a quantidade de exercícios que podem ser feitos. Se você quiser uma boa literatura, né, para estudar isso aqui, existe o livro do professor Antônio Caminha Muniz Neto, Tópicos de Matemática Elementar, volume 1. O livro de números reais, ele foi publicado pela SBM na coleção do professor de matemática. Nesse livro você tem uma discussão bem completa, com as demonstrações de todos esses resultados aqui, tá? Vale a pena mesmo procurar esse livro para uma leitura. Tem muitos exercícios resolvidos legais e muitos exercícios propostos, tá? Olímpicos, para que vocês possam se divertir, tá bom? Então, agora eu vou resolver alguns bons exercícios olímpicos retirados de competições nacionais ou internacionais, nacionais dos diversos países aí do nosso planeta, e competições internacionais e problemas que, bom, a princípio eu não retirei de alguma Olimpíada, mas que eventualmente pode ser um problema olímpico, pode vir a ser futuramente um problema olímpico, tá bom? Muito bem, vamos ao nosso primeiro exercício, que foi proposto na Olimpíada Brasileira de Matemática no ano de 1996, quando a Olimpíada Brasileira de Matemática ela tinha dois níveis, o nível júnior e o nível sênior. O júnior, se eu não me engano, era para alunos com até 15 anos e sênior para alunos até 18 anos que ainda estavam no ensino médio. Bom, esse problema, como eu falei, foi da Olimpíada Júnior. A, B e D são números reais distintos 2 a 2, ou seja, quaisquer dois que você escolher, eles são distintos. Tais que A e B são raízes da equação quadrática x ao quadrado menos 3cx menos 8d igual a 0. C e D são as raízes da equação x ao quadrado menos 3ax menos 8b igual a 0. Calcule a soma A mais B mais C mais D. Aqui a gente tem uma aplicação forte das relações envolvendo coeficientes e raízes, né? As relações de Girard, fórmulas de Viet. Bom, o que a gente tem? A gente tem essa primeira equação quadrática aqui. As raízes são A e B. Bom, a soma das raízes é menos esse coeficiente, ou seja, menos 3c, dividido pelo coeficiente do x ao quadrado, que é 1. Então vai dar 3c. A gente tem essa outra equação quadrática, cujas raízes são C e D. A soma das raízes vai ser menos esse coeficiente, ou seja, menos 3a, dividido por 1, que vai dar 3a. Vou fazer duas coisas, né, com essas igualdades aí. Duas operações, na verdade. Eu vou adicionar essas duas igualdades, porque afinal
ele quer o valor de A mais B mais C mais D. Então fica muito natural, né? Somar esses dois caras. E aí você percebe que a soma vai depender só do A mais C. Melhorou. Saber que A mais B mais C mais D, se eu souber o valor de A mais C, já resolveu. Tá? Só que eu também vou subtrair, e aqui eu já coloquei o resultado, digamos, prontinho. Eu fiz essa equação menos essa. Quando você faz a subtração, vai aparecer A menos C mais B menos D igual a 3C menos 3A. Aí a gente passa o A para lá, o menos C para lá, e a gente chega nessa igualdade aqui. Eu vou fazer uma coisa agora que eu não fui muito detalhista quando eu estava fazendo a revisão. O que significa ser raiz? Eu disse que o A é uma raiz dessa equação. Significa dizer que se eu pegar o A, o valor do A, e atribuir a essa variável x, a igualdade irá ocorrer, a identidade será satisfeita, tá? O mesmo ocorrerá com o B. E são os únicos números que tornarão, ou seja, os únicos números que você pode colocar no lugar de x que vão satisfazer essa igualdade, né? São exatamente as raízes da equação, ou existe também uma outra nomenclatura que são os zeros dessa equação, né? São os caras que vão zerar essa expressão aqui. Então, como o A é uma raiz dessa equação, então se eu colocar o A no lugar do x, a gente vai ter a igualdade ocorrendo. A mesma coisa vai acontecer com o C, que é uma raiz dessa equação. Ah, Cícero, mas por que tu escolheu o A e C? É porque a gente acabou de ver, né, que a soma está dependendo do A mais C, e ainda assim a gente encontrou, por exemplo, A mais C e C menos A. Isso lembra as suas aulas lá de produtos notáveis, né? Já já vou chegar nisso aí. Mas, então como eu falei, o C é uma raiz dessa equação quadrática. Então se eu colocar no lugar do x o C, a igualdade irá ocorrer. E aí eu vou subtrair. Por que, Cícero? Exatamente porque eu quero chegar no A mais C. Tá? E bem aqui a gente não tem o A menos C, mas tem C menos A e eu vou já chegar no A menos C. Bom, quando eu faço essa equação menos essa, vai aparecer A ao quadrado menos C ao quadrado. Essa expressãozinha do meio, tchau para ela. Quando eu fizer isso menos isso, vai dar 8B menos 8D e do lado de lá 0. Tá? A gente sabe decompor isso aqui, né? A fatoração da diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Tá? Aí aparece mais 8 vezes B menos D. Ah, legal, porque o B menos D é 4 vezes C menos A. Então eu substituo. Então vamos lá. Repete A mais C vezes A menos C, mais 8 vezes, bom, o B menos D, que é 4 vezes C menos A. 4 vezes 8 a gente sabe que é 32, passa para o lado de lá, fica isso aqui. Vou passar esse sinal de menos aqui para dentro desses parênteses. E aí a gente obtém a igualdade, A mais C vezes A menos C, igual a 32 vezes A menos C. Aí tem uma informação extremamente importante no enunciado. A, B, C e D são distintos 2 a 2. Então, por exemplo, o A e o C são distintos. Então a diferença deles, tá, não pode ser zero. A diferença entre eles é diferente de zero. Então significa dizer que sem medo de ser feliz, eu posso cortar dos dois lados o A menos C. Posso dividir dos dois lados por A menos C, porque eu não corro o risco de ele ser zero. E aí a gente resolveu o problema, porque a gente descobre que o A mais C é 32. E aí a gente vem, cadê? Para cá. A mais B mais C mais D é 3 vezes A mais C. Como o A mais C é 32, a gente descobre que A mais B mais C mais D é 96. Bom, faz todo sentido, né? Essa questão foi proposta para a OBM de 1996. Tá bom? Vamos para outros problemas agora? Muito bem. O nosso segundo exercício foi proposto para a Olimpíada Nacional da Eslováquia, né? Eu não recordo o ano, para ser bem honesto. Ache todos os pares de números inteiros A e B, tais que A mais B é uma raiz dessa equação. Então vamos lá. A e B são números inteiros, certo? E o número A mais B é uma das raízes dessa equação. Eu já usei, na questão anterior, aquela historinha do significado
significado de ser uma raiz? Ora, o a mais b é uma raiz dessa equação. Significa dizer que se eu trocar o x por a mais b, a igualdade tem que ser satisfeita, tá? Bom, então faça isso, ó. Como a mais b é uma raiz de x ao quadrado mais ax mais b, então a gente tem que a mais b ao quadrado mais a vezes a mais b igual a zero. Bom, vamos algebrizar aqui o negócio, né? A gente expande tudo, a gente tem a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Bom, quando você fizer a propriedade distributiva da multiplicação, você obtém a ao quadrado mais ab. Tá, só que eu vou organizar as coisas da seguinte maneira. A gente vai ter uma expressão, né? Uma equação, na verdade, em a e b, cujas variáveis são números inteiros. É uma equação conhecida como equação diofantina, né? Porque é uma equação em que as variáveis são números inteiros. Né? Diofantina, em homenagem ao matemático Diofanto, que estudou equações diofantinas, né? Equações com números inteiros. Bom, mas o que foi que eu fiz? Eu resolvi escrever a equação que eu encontrei como sendo uma equação quadrática na variável b. Então vamos lá, vai ficar, bom, os coeficientes da equação quadrática na variável b são 1, que é o coeficiente do b ao quadrado, perceba que a gente tem um b ao quadrado bem aqui. Se você somar 2ab com ab, dá 3ab, tem mais um b bem aqui, ó. Então se você fizer a distributividade, tem 3ab mais b, e tem a ao quadrado mais a ao quadrado, 2a ao quadrado. Então aqui são os coeficientes da equação quadrática na variável b. Os coeficientes dessa equação são números inteiros, porque a e b, tá, foi dado no enunciado que são números inteiros. B, né, é o cara que está representando a minha variável. Então significa dizer que o b tem que satisfazer isso aqui. Portanto, a gente tem que a raiz ou as raízes dessa equação quadrática em b são números inteiros. Então vamos lá. A equação tem coeficientes inteiros e as raízes são números inteiros. Vamos voltar lá para o tal do discriminante, para o delta. A gente viu lá atrás que se o delta for positivo, a gente tem duas raízes reais distintas. Se o delta for zero, duas raízes reais iguais. Se o delta for negativo, a gente não tem raízes reais. Só que aqui eu quero algo um pouco mais forte. Eu quero que as raízes sejam números inteiros. Então o delta, ele tem que ser um número quadrado perfeito. Perceba que o delta vai ser um número inteiro, porque ele é uma combinação de números inteiros, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Dada a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então o delta vai ser um número inteiro. Mas para que a gente tenha raízes inteiras, se você lembrar lá da fórmula de Bhaskara, a gente tem raiz quadrada de delta na fórmula. Então o delta tem que ser um quadrado perfeito. Então é isso que eu vou fazer. Quem é o delta dessa equação quadrática? É esse cara aqui, ó. É o quadrado desse cara menos 4 vezes esse cara vezes esse. Desenvolvendo o delta é isso aqui. Só que o meu delta vai ter que ser um quadrado perfeito para que eu possa ter raízes inteiras. Então eu igualei o delta a um p ao quadrado, em que o p é um número inteiro, tá? Afinal, o delta vai ser um número inteiro. Bom, aí eu vou de novo algebrizar isso aqui. Né? O que foi que eu fiz daqui para cá? Eu somei 8 dos dois lados. Para quê? Para que eu tivesse um quadrado perfeito do lado esquerdo. Eu tenho a ao quadrado mais 6a mais 1. Se eu somar 8 dos dois lados, eu vou ficar com a ao quadrado mais 6a mais 9, que é o a mais 3 ao quadrado. E eu vou trazer esse p ao quadrado para a esquerda. E vai acontecer uma coisa boa. Porque vai aparecer uma diferença de quadrados que a gente também já usou na questão anterior. Tá? Então, isso aqui a gente consegue decompor como sendo o produto da soma pela diferença. Só que essa multiplicação dá 8. O a é inteiro, porque foi dado no enunciado, e o p é inteiro. Então, esse número é inteiro, esse número é inteiro, e a multiplicação desses dois números dá 8. Então, esses dois números fazem parte do conjunto dos divisores do 8.
Então, na verdade, a gente vai ter uma quantidade finita de soluções, porque a quantidade de divisores do 8 é finita, né? Só que, na verdade, eu vou olhar para o 8 como sendo a multiplicação de dois números. Então, você vai pensar no 8 como sendo 1 vezes 8, dois números inteiros. 8 vezes 1, 2 vezes 4, 4 vezes 2, menos 1 vezes menos 8, menos 8 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 4, menos 4 vezes menos 2. Eu vou começar a analisar os casos. Vocês vão ver que eu vou conseguir enxugar aqui e a gente não vai precisar fazer a verificação de tantos casos aqui, não é? Vou dar uma enxugada para vocês verem por que a gente não precisa testar todos e na próxima lousa a gente conclui o problema encontrando os possíveis valores de A e B que vão tornar A mais B sendo uma raiz dessa equação, ok? Vamos para a próxima lousa? Vamos lá? Vamos concluir o nosso problema? Eu disse que eu ia conseguir enxugar aquela quantidade de casos que porventura apareceram lá, né? Seguinte, o primeiro caso é você pensar que o A mais 3 mais P é 8 e o A mais 3 menos P ser 1. Se você adicionar essas duas equações, e por que adicionar? Porque eu quero encontrar o A para depois encontrar o B. O P é uma variável auxiliar, então pouco importa. Se você somar, tchau para o P. Aí você vai ter 2A mais 6 igual a 9. E você encontra o A igual a 3 meios que não é inteiro. Se você trocar de posição o 1 com o 8, colocar aqui 1 e aqui 8, mesma coisa, vai acontecer de você encontrar o mesmo A igual a 3 meios, porque você vai adicionar. Se você colocar menos 8 e menos 1, não é? A gente vai encontrar um valor que também não é inteiro. Porque o lado esquerdo ele vai ser par, que é 2A mais 6. E o lado direito, agora usando os valores negativos, né, menos 8 menos 1, vai ser menos 9. Então a gente vai ter par de um lado, ímpar do outro. Então a gente não vai ter solução inteira, nem se você inverter, colocar menos 1 e menos 8. Então a gente já deu uma bela enxugada. Significa dizer o seguinte, que agora a gente precisa verificar o caso em que o A mais 3 mais P é 2 e o A mais 3 menos P é 4. E nem precisa inverter 4 e 2, pelo mesmo motivo, porque eu vou adicionar e se eu somar, não importa se o 4 está aqui, o 2 aqui e vice-versa. Então se você adiciona, 2A mais 6 igual a 6. A gente encontra que o A é 0. Lembra da equação quadrática na variável B? Essa daqui, ó, B ao quadrado mais 3A mais 1B mais 2A ao quadrado igual a 0. Substitua o A por 0. Aí você obtém essa equaçãozinha aqui, B ao quadrado mais B igual a 0. Coloca o B em evidência. Multiplicação de dois números dando 0. Ou B é 0 ou B é menos 1. Então significa dizer que a gente encontrou os pares AB 0, 0 ou 0, menos 1. O próximo caso é eu colocar menos 2 e menos 4. Adiciona de novo. 2A mais 6 igual a menos 6. Resolve e encontra o A igual a menos 6. Pega de novo a nossa equação quadrática na variável B. Substitui o A por menos 6. E aí você encontra essa equaçãozinha quadrática aqui. B ao quadrado menos 17B mais 72 igual a 0. Bom, não vai ser difícil concluir que os valores de B que tornam essa igualdade verdadeira são 8 e 9, né? Então, a soma das raízes aqui vai ser 17, o produto 72. Dois números que somados dão 17, que multiplicados dão 72, o 8 e o 9. Portanto, a gente vai ter os pares menos 6, 8 ou menos 6, 9. E aí são 4 pares ordenados, né, que vão fazer com que o A mais B seja uma raiz dessa equação. Belíssimo problema. Perceba que a gente precisou usar fortemente o delta, o discriminante. Eu quero ter raiz inteira numa equação quadrática. Opa, então meu delta vai ter que ser um quadrado perfeito, tá? A gente vai voltar a usar bastante o discriminante em problemas futuros e também as relações de Girard, as relações envolvendo coeficientes e raízes, ok? Vamos para mais um problema? Vamos ao próximo problema. Retirei esse belíssimo exercício de um artigo escrito pelo professor Francisco Belor Rosado. O professor Belor Rosado, ele é o responsável pela Olimpíada lá na Espanha, pelas Olimpíadas de Matemática lá, né? Acompanha não sei se ele ainda está acompanhando, mas acompanhava as Olimpíadas, as equipes espanholas nas Olimpíadas Internacionais de Matemática. Tive a oportunidade de conhecê-lo numa Olimpíada Ibero-Americana de Matemática. Então, mas ele escreveu um artigo chamado Problemas Quadráticos de Olimpíadas. Você encontra fácil aí no Google, digita
rapidinho no Google, Francisco Belor Rosado, Problemas Quadráticos de Olimpíadas, ó. Fantástico esse artigo. Olha, ele escreveu faz um tempão e eu particularmente sou muito fã. E eu tirei esse exercício de lá, achei bem legal, que é o seguinte, sejam A e B números inteiros, resolver numericamente, já eu explico o que é isso, né? A equação ax menos b ao quadrado, mais bx menos a ao quadrado igual a x, sabendo que admite uma raiz inteira. Ele está dizendo que nós somos capazes de encontrar os valores de x sem ser de maneira literal. Ou seja, nós inclusive vamos ter condições de encontrar os valores de a e b. Tá? Ou seja, eu vou conseguir os valores exatos das raízes dessa equação, certo? Sem precisar escrever de maneira literal em função de a e b, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Primeira coisa, esses caras a e b são números inteiros, né? E ele diz que a equação tem uma raiz inteira. Isso já nos garante que o delta lá da equação quadrática, que eu ainda vou dar uma ajeitada, vai ter que ser um quadrado perfeito. Mas eu nem vou precisar disso. Na verdade, eu vou pegar só a condição mínima para que as raízes sejam reais, né? Que é o delta ser maior ou igual a zero. Mas a primeira coisa, né, que eu vou fazer é deixar essa equação realmente no formato de uma equação quadrática, né? A2 mais B2x ao quadrado menos 4ab mais 1x mais a ao quadrado mais b ao quadrado igual a zero. Ou seja, uma equação quadrática na variável x. Os coeficientes são números inteiros, porque a e b são números inteiros. Bom, como ele disse que vai ter uma raiz inteira, né, o delta vai ter que ser um quadrado perfeito. Mas eu nem vou usar essa ideia do quadrado perfeito. Eu vou usar só a condição mínima, né, que o delta tem que ser maior ou igual a zero para que as raízes sejam reais. Se a raiz é inteira, certamente ela é real. Né? O delta vai ser o quadrado desse cara, menos 4 vezes esse. Então a gente vai fazer uma álgebra aqui, né, uma fatoraçãozinha, produtos notáveis. Então vai ficar esse cara ao quadrado, menos o quadrado desse cara. A gente tem uma diferença de quadrados, então a gente vai fazer o produto da soma pela diferença. A gente agrupa os caras, né, faz os algebrismos necessários e a gente encontra que o delta é a multiplicação desse número por esse. Como eu falei, o delta tem que ser maior ou igual a zero, porque como a minha raiz é inteira, ela é real antes disso. Né? Só que esse cara, ele é um número estritamente positivo. Né? Porque esse cara aqui, tecnicamente, ele é não negativo, né? Só que eu estou somando a 1. Então esse cara aqui é estritamente positivo. Como o delta é maior ou igual a zero, esse número tem que ser maior ou igual a zero. Tá aqui, ó. Então quando eu descubro que esse cara é maior ou igual a zero, a gente conclui que o a menos b ao quadrado é menor ou igual a meio. Lembrando do conjunto universo em que estão inseridos a e b. Né? O a e b são números inteiros. Então a gente tem que a menos b ao quadrado é maior ou igual a zero, porque é um quadrado de um número inteiro, e menor ou igual a meio. Poxa, mas a gente está falando de número inteiro. Não é? O único inteiro não negativo nesse intervalo é o zero. Então a menos b ao quadrado vai ter que ser zero, e portanto o a vai ter que ser igual a b. O a sendo igual a b, a gente dá uma melhorada na cara da equação, né? Vai ficar 2a ao quadrado menos 4a ao quadrado mais 1x, 2a ao quadrado x ao quadrado, desculpa, menos 4a ao quadrado mais 1x mais 2a ao quadrado igual a zero. O que eu vou fazer agora? Na próxima lousa, eu vou usar as relações de Girard para a gente finalizar a questão, beleza? Então vamos para a próxima lousa. E então, vamos continuar a nossa solução, né? A gente já tinha chegado nessa nova formatação da equação. Eu vou dizer que as raízes são x1 e x2, o x1 é a tal raiz inteira. Vou usar as relações envolvendo coeficientes e raízes, as tais relações de Girard. A soma das raízes vai ser menos esse coeficiente sobre esse, que vai dar esse número aqui, se você ajeitar. O a é inteiro, então não é difícil perceber que esse número aqui é estritamente maior do que 2. O produto das raízes é esse coeficiente sobre esse, que vai dar 1. A soma é maior do que 2, portanto é um número positivo. O produto é 1, portanto é um número positivo. Se eu somo dois números e dá positivo, se eu multiplico os mesmos dois números e dá positivo, os dois são positivos. Então o x1, que é inteiro, ele é no mínimo 1. Tá?
Tá, vou continuar nessa história de que o A é um número inteiro. A gente já viu que o x1 mais x2 é maior do que 2, mas como o A é inteiro, também é fácil perceber que esse número aqui é menor do que 3. Tá? Bom, porque percebam o seguinte, né? O A não pode ser 0. Então, se você colocasse o A igual a 1 ou menos 1, seriam os caras em que o A ao quadrado tem o menor valor, né? Isso aqui daria meio, somado com 2 dá 2,5, que é menor do que 3, tá? Mas o que acontece é que quando eu aumento esse A ao quadrado, essa fração aqui vai ficando cada vez menor. Ou seja, a cota máxima para isso aqui seria exatamente 2 mais meio. Né? Depois, com valores maiores para A ao quadrado, a gente teria esses valores diminuindo e se aproximando do 2. Né? Então vai ser um número entre 2 e 3. Isso é o que importa. Mas o x1, né, ele é menor que x1 mais x2. Por que, Cícero? Porque se você, por exemplo, cortar x1 dos dois lados, essa inequação x1 menor que x1 mais x2 é equivalente a x2 positivo, o que a gente concluiu bem aqui. Então o x1 é menor do que x1 mais x2, que é menor do que x3. Então o x1 é menor do que x3. Bom, se o x1 fosse 1, que era o menor valor possível para a raiz inteira, como o produto das raízes é 1, o x2 seria 1. Isso é falso, porque a soma das raízes dá um número maior do que 2. E se as duas raízes são iguais a 1, a soma seria exatamente 2. Né? Portanto, o x1 é menor do que 3 e é maior ou igual a 2. Portanto, o x1 vai ser 2, como o produto das raízes é meio, o x2 vai ser, como o produto das raízes é 1, a outra raiz vai ser meio. Então, uma das raízes é 1 e a outra raiz é meio. Belíssimo problema, tá? E mais uma vez, recomendo fortemente que vocês procurem aí na internet esse artigo do professor Belo Rosado, né, que tem outros problemas belíssimos, né, envolvendo equações quadráticas em Olimpíadas de Matemática, tá bom? De certa forma, essa minha aula teve uma grande inspiração nesse artigo do professor Belo Rosado. Ok? Vamos para mais um problema? Então, pessoal, vamos lá para mais um problema. Esse aqui foi proposto em um teste de seleção do Brasil para a Olimpíada de Matemática do Cone Sul há muitos anos, tá? Demonstre que, se para todo inteiro n não nulo, existe x inteiro tal que o n divide x ao quadrado mais bx mais c, com b e c inteiros, então essa equação quadrática tem raízes inteiras, tá? Bom, o grande ponto dessa questão é essa expressão aqui, ó. Se para todo inteiro n não nulo existe x inteiro tal que o n divide isso, eu vou usar isso fortemente. Eu vou deixar uma coisinha para vocês pensarem. Eu gostaria que vocês interagissem lá na descrição do vídeo, tá? Para que eu possa eventualmente tirar uma dúvida caso você não consiga perceber o que eu vou falar agora. Vou deixar uma duvidazinha, né? Vou deixar uma informação sem uma prova aqui para você pensar por quê. É necessário provar, porque é o seguinte, eu quero provar que essa equação tem raízes inteiras. Então eu vou dizer o seguinte, basta provar que o delta é quadrado perfeito. Aí o cara mais crítico, ele pensa assim, pô, o delta quadrado perfeito, ele vai me garantir que as raízes são racionais, Cícero. Pois é, nesse caso, como o coeficiente do x ao quadrado é 1, a gente pode afirmar que, se o delta for quadrado perfeito, então as raízes serão inteiras, tá? Eu vou deixar você tentar provar isso aí. Então, eu afirmo, é necessário o suficiente provar que b ao quadrado menos 4c é quadrado perfeito, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, lembra do para todo inteiro n não nulo, existe x inteiro tal que o n divide isso aqui. Beleza. Então o n divide esse cara, então o n divide 4 vezes esse cara. Distribui esse 4, o n divide essa expressão. Um truquezinho algébrico, somem e subtraiam b ao quadrado nessa expressão. O 4x ao quadrado permanece, o 4bx permanece, menos com menos vira mais, 4c, b ao quadrado menos b ao quadrado, tchauzinho para o b ao quadrado, né? Cícero, para que isso? Porque essa expressão é 2x mais b ao quadrado e essa expressão é o nosso delta, tá? Eu quero provar que o delta é quadrado perfeito. E eu disse, é suficiente, é necessário o suficiente isso. Provar que o delta é um quadrado perfeito
é provar que... Bom, pense o seguinte. Lembra do teorema fundamental da aritmética? Que diz que todo número natural maior do que 1 tem uma decomposição única em potências de primos. Pense em um fator primo P de B ao quadrado menos 4C. Né? Então eu vou dizer que o B ao quadrado menos 4C é P elevado a A, onde esse P é primo, vezes K. E o MDC de P e K eu vou dizer que é 1, ou seja, todos os fatores P que existem em B ao quadrado menos 4C estão nessa potência. Tá, por que isso? Olha o que eu vou fazer. Eu vou provar que o expoente de cada fator primo do B ao quadrado menos 4C é par. Se eu provar isso aí, significa dizer que o nosso número é quadrado perfeito. Porque a característica do quadrado perfeito é que na sua decomposição em potências de primos, os expoentes dessas potências sejam números pares. Então é isso que eu vou provar. Bom, mas aí o que acontece? Lembra da história do se para todo inteiro não nulo n, existe x inteiro, tal que o n divide x ao quadrado mais bx mais c? Pois é, eu vou escolher em particular o n igual a p elevado a a mais 1, em que o p é esse mesmo p e o a é esse mesmo a. Então a gente tem que o p elevado a mais 1 divide 2x mais b ao quadrado menos o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4c, que é isso aqui. Então, na verdade, esse número vai ser esse vezes um t inteiro. Passa essa expressão para lá e coloco o p elevado a em evidência, tá? Quando eu coloco o p elevado a em evidência, dentro dos parênteses aparece k mais p vezes t. Lembra que o p e o k são primos entre si. Então, como o p e o k são primos entre si, essa expressãozinha p elevado a e essa expressãozinha aqui, k mais pt, elas serão primas entre si, o MDC é 1. Né? Então, significa dizer o seguinte, como esses dois números aqui são primos entre si, e o produto deles é um quadrado perfeito, então os dois serão necessariamente quadrados. Então, maravilha, porque se os dois são quadrados, então P elevado a é um quadrado perfeito. Então, o A é par. Então, na verdade, todo fator primo de B ao quadrado menos 4C vai ter expoente par. Portanto, significa dizer que B ao quadrado menos 4C é um quadrado perfeito, e com isso a gente conclui que as raízes são inteiras. Eu deixo só essa análise crítica para vocês aqui. Diz o seguinte, mas espera aí, Cícero, será mesmo? Bom, pense em por quê, tá? A princípio, aquela pessoa mais crítica vai dizer, mas o delta sendo quadrado perfeito, você garante que as raízes são racionais. Mas se o coeficiente do x ao quadrado for 1, né, necessariamente elas vão ser inteiras. Pense. Gostaram do problema? Vamos para mais um? Bom, vamos para mais um exercício, né? O aluno olha e diz assim, o Cícero perdeu a noção. Ele começa uma aula de equações quadráticas e aí eu ganho de presente uma equação de grau 4, né? Uma equação polinomial de grau 4. Pois é, na verdade eu também posso usar equações quadráticas como uma ferramenta auxiliar na resolução de outros problemas algébricos. Eu vou dizer uma nomenclatura aqui, mas eu não vou entrar em muitos detalhes não para não fugir um pouco do escopo da aula, né? Mas isso aqui é uma equação recíproca de primeira espécie e grau par, né? Por ela ser tudo isso aí que eu acabei de falar, ela pode ser resolvida, né, com, digamos, usando uma ideia de equação quadrática por trás. Na verdade, eu vou forçar a barra para recorrer à resolução de uma equação quadrática na resolução desse problema aqui. Como? Uma coisa muito fácil de se perceber... Bom, deixa eu ler o enunciado, né? Determine todas as raízes reais dessa equação. Bom, uma coisa que é fácil de descobrir é que o número 0 não é raiz. Se você substituir o x por 0, aqui fica 0, 0, 0, 0, 1. Bom, e 1 é diferente de 0. Tá, Cícero, o que tu quer dizer? Eu quero dizer que essa equação é equivalente, ou seja, o conjunto de solução dessa equação é o mesmo conjunto de solução se eu dividir tudo por x ao quadrado. Não é? Ou seja, eu vou encontrar uma equação não polinomial, mas que o seu conjunto de solução é equivalente, né? Ou seja, é o mesmo conjunto de solução da equação original. Por quê? Porque a gente não corre o risco de ter raiz sendo zero. Então eu posso dividir por x ao quadrado, onde x representa simbolicamente
né, um cara que vai zerar a expressão. Bom, dividindo por x ao quadrado, aqui fica x ao quadrado, aqui fica menos 5x, aqui fica 8, aqui fica menos 5 vezes 1 sobre x e aqui fica 1 sobre x ao quadrado. Eu vou dar uma agrupada, eu vou aproximar esses dois carinhas, né? Eu vou aproximar esses dois carinhas, colocar o menos 5 em evidência, e aí eu vou fazer, bom, um truque algébrico, né? Eu vou chamar x mais 1 sobre x de k. Se você levar o quadrado dos dois lados, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dá k ao quadrado. Isso aqui é 2, né? Porque o x corta com o x, vai para lá. Então a gente tem que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é k ao quadrado menos 2. Tá, Cícero, e daí? E daí que eu vou voltar para cá. Esse cara é k ao quadrado menos 2 e esse cara eu chamei de k. Então fica k ao quadrado menos 2, menos 5k mais 8 igual a 0. A gente acaba de cair numa equação quadrática, na variável k. E facílima de se resolver. As raízes aqui, né, você não vai sofrer muito, vai descobrir que as raízes são 2 e 3. Né? Os números que zeram essa equação quadrática são 2 e 3. Mas aí o cara vai dizer, sim, Cícero, mas tu não está resolvendo uma equação na variável k, tu está resolvendo uma equação na variável x, você precisa encontrar os x's que vão satisfazer isso aí. Calma. Né? Eu encontrei dois valores para o k, agora eu venho para cá. Eu vou colocar o k igual a 2 e vou achar os valores de x correspondentes a k igual a 2, depois eu coloco k igual a 3. Então, na próxima lousa, a gente conclui o problema. Belezinha? Então, vamos lá? A gente já tinha descoberto que os possíveis valores de k são 2 e 3. Mas como eu tinha falado também, a gente não estava resolvendo uma equação na variável k, a gente estava resolvendo uma equação na variável x. Então, preciso voltar e descobrir os valores de x. Mas quem que era k? K era x mais 1 sobre x. Então, eu vou fazer x mais 1 sobre x igual a 2, depois eu faço x mais 1 sobre x igual a 3. Bom, multiplica todo mundo por x, fica x ao quadrado mais 1 igual a 2x. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Isso aqui é bastante conhecido, hein? X menos 1 ao quadrado, 0, o x é 1. Na verdade, a gente vai ter aqui o 1 como sendo uma raiz com multiplicidade 2, uma raiz dupla. Se você tivesse calculado o delta aqui, esse delta ia dar 0, tá? Quando o k for 3, a gente vai ter x mais 1 sobre x igual a 3. Multiplica todo mundo por x, x ao quadrado mais 1 igual a 3x, passa esse 3x para lá. Bom, x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. O delta não vai ser difícil descobrir que é 5. Usando a fórmula de Bhaskara, a gente descobre que os valores de x são 3 mais e menos raiz de 5 sobre 2. Quem é o conjunto de solução da nossa equação de grau 4? Bom, 1, 3 mais raiz de 5 sobre 2 e 3 menos raiz de 5 sobre 2. Ah, Cícero, mas diz, né, o teorema fundamental da álgebra que uma equação polinomial de grau 4 vai ter 4 raízes, né? Aqui tu só escreveu 3. Pois é porque esse 1 vai ser uma raiz com multiplicidade 2, né? Vai ser uma raiz dupla, tá bom? Ok? Gostaram do problema? E então, pessoal, vamos continuar na linha das aplicações, né? No problema anterior, eu resolvi uma equação polinomial de grau 4, fazendo uma transformação naquela equação e recorrendo ao auxílio de uma equação quadrática para resolver aquela equação polinomial de grau 4. Pois é, uma das maravilhosas aplicações das equações quadráticas aparece aqui nas famosas somas de Newton. O que é uma soma de Newton? Imagine que A e B são números reais quaisquer, n é um número inteiro não negativo. Defina S de n como sendo A elevado a n mais B elevado a n. Essa soma é chamada de soma de Newton. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou definir duas variáveis auxiliares, e vocês vão já entender o motivo do porquê que eu estou definindo, mas defina θ1 como sendo A mais B, e θ2 como sendo A vezes B, certo? O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou calcular algumas somas de Newton iniciais, por exemplo, S0, vai ser A elevado a 0 mais B elevado a 0, bom, que é 1 mais 1, que é 2. Ok. Vamos calcular S1. S1 é A elevado a 1 mais B elevado a 1, que é A mais B, que foi o que eu chamei ali de θ1. Então, o S1 é o nosso θ1. O S2 é A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você vai lá, recorre, né, ao que você já conhece de produtos notáveis,
E você sabe que A ao quadrado mais B ao quadrado nada mais é do que A mais B ao quadrado menos 2AB. Mas eu defini A mais B como sendo θ1 e A vezes B como sendo θ2. A gente encontrou que o S2 é θ1 ao quadrado menos 2θ2. Tá, Cícero, vai ficar fazendo isso aí até onde? Meu desejo é provar que essas somas de Newton, né, elas podem ser escritas em função dessas duas variáveis auxiliares. Você viu que o S1 é o próprio θ1, o S2 é θ1 ao quadrado menos 2θ2, só que eu quero fazer isso de uma maneira geral. Vamos provar que as somas de Newton podem ser escritas em função dessas duas variáveis auxiliares. Para isso, eu vou recorrer a uma equação quadrática. Eu vou, digamos, construir uma equação quadrática cujas raízes são a e b. Essa daqui é a nossa equação. X ao quadrado menos a mais bx mais ab igual a zero. Cícero, como é que tu sabe que a e b são raízes? Experimente substituir. Coloque no lugar do x o a, faça as continhas, né, a ao quadrado, aqui vai ter a propriedade distributiva da multiplicação, e você vai ver que você vai obter zero. Faz a mesma coisa com o b, e você prova que a e b são raízes. Só que lembrem, o a mais b é o θ1 e o ab é o θ2. Então eu vou fazer exatamente isso aqui, né? Eu vou substituir o x por a e vou substituir o x por b. Tá vendo essa igualdade que apareceu? A ao quadrado menos θ1 vezes a mais θ2 igual a zero. Multiplique dos dois lados pelo número a elevado a n menos 2. Esse a ao quadrado vai virar a elevado a n. Esse a vai virar a elevado a n menos 1. E aqui, na verdade, vai aparecer um a elevado a n menos 2 acompanhando o θ2. E claro, desse lado direito eu tinha zero. Multiplicando por qualquer coisa continua sendo zero. Faça o mesmo na outra igualdade. Multiplique essa igualdade por b elevado a n menos 2. Não é? Então esse b ao quadrado vira b elevado a n. Esse b vira b elevado a n menos 1. E aqui vai aparecer um b elevado a n menos 2 multiplicando θ2. Adicione as duas. Quando você adiciona, a elevado a n mais b elevado a n aparece aqui. Coloque em evidência menos θ1. Aí vai aparecer a elevado a n menos 1 mais b elevado a n menos 1. Coloque em evidência mais θ2. Vai aparecer a elevado a n menos 2 mais b elevado a n menos 2. Quem é esse cara? Foi o que eu chamei de Sn. Esse aqui é o Sn menos 1 e esse aqui é o Sn menos 2. E a gente encontrou uma fórmula recursiva. Não é? O Sn vai ser θ1 Sn menos 1 menos θ2 Sn menos 2. Essa fórmula é para todo n maior ou igual a 2. Faz sentido, né? Eu já encontrei até o S2. Eu quero saber daqui para frente, do 3 em diante. Então, por exemplo, se você colocar o n igual a 3, o S3 é θ1 S2, que eu já conheço, menos θ2 S1, que eu já conheço. Ou seja, a gente conseguiu de fato provar que as somas de Newton podem ser escritas em função dessas variáveis auxiliares. Agora, é claro, eu vou agora usar as somas de Newton para resolver diversos problemas algébricos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aplicação. Vamos para um exercício agora? Muito bem, vamos para uma aplicação bem algébrica, né, das equações quadráticas. É um problema, você vai dizer, Cícero, é um problema de produtos notáveis e fatorações notáveis. Certo, mas eu vou usar o resultado que a gente acabou de encontrar relativo às somas de Newton. Bom, essa questão apareceu na Olimpíada Nacional da Bulgária, né, há muitos anos, que diz assim: sejam x e y números reais que satisfazem as equações x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, x ao cubo mais y ao cubo igual a 2 raiz de 2. Ache o valor de x à quarta mais y à quarta. Bom, ele definiu que x e y são números reais, né? Aí eu estou definindo que o Sn é x elevado a n mais y elevado a n, com n pertencente aos inteiros não negativos. Ou seja, temos aqui somas de Newton. Aqui ele está falando do S2, aqui do S3, e eu quero o S4. Né? Na lousa passada, a gente já tinha calculado o S0, o S1 e o S2. E também a gente tinha encontrado essa fórmula recursiva que aqui está. Ó. O Sn é θ1 Sn menos 1 menos θ2 Sn menos 2 para todo n maior ou igual a 2. Vou usar essa fórmula recursiva
para encontrar o S3 e o S4, porque são os caras que eu preciso nesse problema. Então vamos lá. Colocando aqui, ó, nessa fórmula recursiva o n igual a 3, a gente vai ter que o S3 é θ1 S2 menos θ2 S1. Está aqui. Só que o S2 a gente já sabe quanto que é. θ1 ao quadrado menos 2 θ2. E o S1 é o próprio θ1. Portanto, a gente obtém, fazendo a álgebra necessária aqui, que o S3 é θ1 ao cubo menos 3 θ1 θ2. Deixa guardadinho. O S4, vamos lá, coloca aqui na fórmula recursiva o n igual a 4. O S4 é θ1 S3 menos θ2 S2. Está aqui. Acabamos de encontrar o S3. Então, substitua o S3 por θ1 ao cubo menos 3 θ1 θ2. E já sabemos, da lousa passada, que o S2 é θ1 ao quadrado menos 2 θ2. Se você fizer a álgebra necessária, você encontra que o S4 é isso aqui. Então, vamos lá. O S2 é esse cara, que é 2. Está aqui, foi dado no enunciado. O S3 é esse carinha que eu acabei de descobrir. É 2 raiz de 2. E eu quero descobrir o S4. Tá? Então, vamos jogar com o que a gente tem de informações. Né? Eu começo com o S2, que é θ1 ao quadrado menos 2 θ2, igual a 2. Tá, Cícero? Mas e aí, o que tu vai fazer? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Porque se você levar ao quadrado, você, na hora, você se emociona, porque você pensa assim, já vai acabar o problema, porque eu já vou encontrar o S4. Mas aí vem um leve momento de frustração. Ó. Porque na hora que você leva isso aqui ao quadrado, fica θ1 à quarta. Aí vai aparecer menos 4 θ1 ao quadrado θ2. Você vai dizer, nossa, vai acabar o problema. Só que aparece, ao invés de 2 θ2 ao quadrado, aparece 4 θ2 ao quadrado igual a 4. Mas tudo bem. Passa 2 θ2 ao quadrado para lá e a gente descobre que o S4 é isso aqui. Então, para eu descobrir o S4, que é que de fato eu preciso no problema, que o problema pede, eu preciso descobrir o θ2. Então, vamos atrás do θ2. Bom, mas antes eu vou voltar para essa igualdade aqui, ó. θ1 ao quadrado menos 2 θ2 igual a 2. E eu vou passar esse menos 2 θ2 para lá. Por quê? Eu vou escrever o θ1 em função do θ2, porque a gente viu que eu preciso é do θ2. Então, agora eu vou usar... Bom, eu só usei até agora essa igualdade. Eu não usei, por exemplo, que x ao cubo mais y ao cubo é 2 raiz de 2. Ou seja, eu não usei... Cadê? Aqui, eu não usei isso aqui, ó. Que θ1 ao cubo menos 3 θ1 θ2 é 2 raiz de 2. Isso vai ser usado agora. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aí numa equação só em função do θ2 na próxima lousa para a gente terminar o problema, ok? Então vamos finalizar esse problema. Bom, o S4 é 4 menos 2 θ2 ao quadrado. Foi o que a gente viu, né? E como eu falei, o S4 depende só do θ2. Então eu vou tentar forçar a barra para aparecer uma equação em função do θ2. Também tínhamos encontrado que o θ1 ao quadrado é 2 θ2 mais 2. Né? Bom, aí algo que eu não tinha usado. O S3 é θ1 ao cubo menos 3 θ1 θ2. E a gente viu que o S3 era 2 raiz de 2. Coloque em evidência o θ1. Nos parênteses vai aparecer θ1 ao quadrado menos 3 θ2. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o θ1 ao quadrado, que é 2 θ2 mais 2, e vou colocar aqui. Aí eu obtenho a seguinte equação, θ1, que multiplica 2 menos θ2, igual a 2 raiz de 2. O que eu vou fazer? Vou elevar ao quadrado. Por quê? Porque eu conheço θ1 ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, eu fico com θ1 ao quadrado, 2 menos θ2 ao quadrado, igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Bom, o que vai acontecer? O θ1 ao quadrado é esse carinha aqui, a expansão desse cara é isso, e 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. Dá para a gente simplificar esse 2 com esse 8, vai ficar um 4 aqui. Vamos fazer a distributividade, né? 4 θ2, menos 4 θ2 ao quadrado, mais θ2 ao cubo, mais 4, menos 4 θ2, mais θ2 ao quadrado igual a 4. Esse mais 4 θ2 cancela com esse menos 4 θ2. Esse 4 cancela com esse 4.
sobrou θ2 ao cubo menos 3θ2 ao quadrado igual a zero. Coloca θ2 ao quadrado em evidência. Multiplicação de dois números dando zero. Ou esse é zero ou esse é zero. Então, ou θ2 é zero ou θ2 é 3. Se o θ2 for zero, vamos lá. Lembra que o S4 é 4 menos 2 θ2 ao quadrado. Se esse cara for zero, a gente tem que o S4 é 4. Mas se esse cara aqui for 3, 3 ao quadrado 9, vezes menos 2 dá menos 18, mais 4 dá menos 14. Só que ele disse no enunciado que x e y são números reais. Tá? Então se x e y são números reais, x à quarta mais y à quarta, que é o S4, tem que ser o número do negativo. Portanto, a nossa resposta é S4 igual a 4. Belezinha? Bom, vamos ao último exercício da nossa aula. Tá? Sejam x e y números reais, satisfazendo as equações x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, x à quarta mais y à quarta igual a 17 sobre 18, calcule o valor de 1 sobre xy, né? Esse foi um problema proposto na UBM também há alguns anos. A gente já sabe que o S2 é θ1 ao quadrado menos 2θ2. Bom, ele disse que isso aqui é 1. O S4 a gente já calculou, é θ1 à quarta, menos 4θ1 ao quadrado θ2, mais 2θ2 ao quadrado, ele disse que dá 17 sobre 18 avos. Né? Ele quer 1 sobre xy, ele quer 1 sobre o θ2. Bom, a gente tem que θ1 ao quadrado menos 2θ2 é 1, eleva ao quadrado, e aí a gente obtém isso aqui, né? Que é quase o S4. Né? A gente já tinha tido essa leve emoção na questão anterior. Mas não é. Tá? O S4 tem o S4 aqui é 2θ2 ao quadrado, e no valor que eu acabei de encontrar, aqui tem um 4θ2 ao quadrado. Faz-se a subtração, a gente obtém 2θ2 ao quadrado, 1 menos 17 sobre 18 avos, dá 1 sobre 18 avos, divide por 2, θ2 ao quadrado é 1 sobre 36, 1 sobre θ2 ao quadrado é 36, então a gente vai ter dois possíveis valores para 1 sobre θ2. 1 sobre θ2 vai ser 6 ou menos 6, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desses problemas. Então, pessoal, bom, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Né? Eu escolhi os problemas com muito carinho. Eu espero fortemente que essa aula cause um impacto positivo na sua formação matemática. Tá? Foi uma aula para o pessoal do nível 2, né? Principalmente para o pessoal do nível 2, mas claro, convido fortemente o pessoal que já está no ensino médio a assistir essa aula, porque ela vai ser extremamente útil também para vocês. Agora, eu escolhi esse tema, né, porque equações quadráticas é talvez o tópico mais importante de álgebra em provas olímpicas do nível 2, né, que são os alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental. E quando eu falei de somas de Newton, eu finalizei com problemas, digamos, de produtos notáveis e fatorações notáveis, que também são problemas que aparecem fortemente nas Olimpíadas de Matemática no nível 2, tá bom? Bom, coloquei aqui as minhas redes sociais, o meu Instagram, @raio.ki. Eu faço postagens diárias lá com curiosidades matemáticas, às vezes eu coloco problemas legais, né? Vai lá, me segue e interage comigo, faça sugestões para melhorar cada vez mais o Instagram. E eu tenho também um canal de YouTube Matemática no Raio.ki, né? Onde eu faço postagens com problemas de Olimpíadas de Matemática, né? E vestibulares de uma maneira geral, né? É um canal voltado para os amantes da matemática, ok? Pessoal, muito obrigado. Bom, agradecimento especial ao INPA, né? Por mais uma vez permitir que eu possa participar de um projeto tão importante para a formação matemática, né, de alunos e professores brasileiros, tá? Muito obrigado de verdade. É uma honra participar de um projeto desse e espero estar em futuros eventos desse aqui do Prolímpico, tá bom? Bom, o primeiro Prolímpico, né, ele foi presencial, né, presencial assim, estranho dizer isso, mas ele foi lá no INPA, né, e foi transmitido ao vivo, né, e eu espero que a gente esteja voltando no próximo Prolímpico para fazer uma transmissão dessa ao vivo, né, fazer lá do INPA, né, foi muito legal aquele evento, né, que a gente possa voltar à vida normal, tá? Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até uma próxima aula de matemática.